Agora, parece que foi ontem que eu cheguei aqui, com 12 anos, 13. Tinha chegado com a minha mente toda destruída. Eu não sabia o que era o Evangelho, não conhecia Jesus. Eu conhecia a religião. Conhecia a religião doutrinária, cheia de regras. Só que naquela noite, eu não conhecia a religião, eu conheci Jesus. Eu conheci o cara que morreu por mim sem eu merecer. Eu conheci o amor da minha vida. Amém? Antes de eu falar o que eu tenho para dizer na palavra, você deve estar pensando que eu vou abrir aqui a Bíblia, orar um versículo e ler o versículo e já orar aqui para vocês. Só que eu quero quebrar um pouco o protocolo. No momento que eu estava aqui subindo, o Espírito Santo me direcionou 3 situações de pessoas aqui, tá? Agora que você sentou aqui nesse lugar, agora que você está dentro desse lugar, Jesus ele vai te tocar nessa manhã. Eu sei que Ele tem algo grandioso para fazer na tua vida. E o que o Espírito Santo me direcionou aqui são pessoas. Você que tem passado por uma ansiedade prolongada. Eu não estou dizendo uma ansiedade agora que você está hoje, mas é uma ansiedade prolongada. É uma ansiedade que está te atrapalhando. Uma ansiedade que cria uma barreira entre o Pai e você. Ansiedade prolongada. A segunda pessoa, você tem pânico, você tem medo. Você não consegue nem dormir à noite, você não consegue apagar a luz do seu quarto, porque você sente medo. Você não está conseguindo dormir porque você sente medo. E a terceira pessoa é você que está triste. Só que eu queria dizer uma coisa. Jesus está pouco preocupado com a situação que você está aqui hoje. Ele está dizendo aqui para você, nessa manhã, você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer ser transformado pelo meu amor? E eu acredito que você está. Então, você que está triste, você que tem tido uma tristeza, uma depressão prolongada. Você deve estar pensando, já vai mandar eu me levantar, já vai mandar eu fazer alguma coisa? Não. Nesse momento, já vou orar pela minha ministração, já vou orar por vocês. Só que você que está aí nessa situação, nessas 3 tipos de situações, você está com uma ansiedade prolongada. Você não está dizendo para ninguém. Talvez nem seu esposo sabe, talvez nem seu amigo do seu lado sabe, só você e Deus. É uma ansiedade muito forte, uma ansiedade que está te matando por dentro. E um pânico, um medo e uma tristeza. Você que está nessa situação, eu queria que toda a igreja agora, ninguém vai olhar para você. Você, toda a igreja agora, abaixa a cabeça e você que está nessa situação, você vai colocar a mão assim no seu coração, tá? Eu vou começar a orar, e quando eu começar a orar, toda a igreja vai abaixar a cabeça, e você, que está nessas 3 situações, você vai colocar a mão no seu coração. Jesus, eu entro, Pai, agora na Tua presença, sabendo que o Senhor é um Deus bom, sabendo que o Senhor é um Deus misericordioso. Talvez o inimigo não queria que essas pessoas estejam aqui, só que eu deixo te falar uma coisa, ele se levanta, mas ele se levanta para cair, porque os seus filhos estão aqui, os seus filhos conhecerão a Ti, os seus filhos, Pai, conhecerão, Pai, o verdadeiro amor. Pai, tira toda a tristeza, tira toda a ansiedade, Papai, tira todo o pânico, Jesus. Os seus filhos são livres. Os seus filhos são livres para adorar. Os seus filhos são livres para viver a plenitude do Evangelho. E não vai ser tristeza, não vai ser ansiedade, não vai ser o medo, não vai ser o pânico que vai tirar o foco deles aqui hoje. Eles vão sair daqui transformados em nome de Jesus. E desde já, Pai, oro pela minha ministração. Tira todo o nervosismo. Eu sei, Pai, que o Senhor já tem me preparado esse dia há muito tempo. Que eu possa ser usado conforme o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Se você crê nisso, bata palmas para Jesus. Eu acredito que Jesus ele vai trabalhar com você aqui hoje. Você vai começar a sentir saudade do céu. Você vai começar a sentir saudade do céu. Olha, sabe o que mais me impressionava do meu tio Sebastião? Você pode dizer, é as almas que ele ganhou, o tanto que ele ministrou a palavra. Eu vou dizer para você, não vou dizer. Nossa, Patrick, por que não é? Ele ganhou tantas almas, sabe? Pode falar uma coisa? Sabe o que me impressionava nele? É a fome, a sede e o desejo que ele tinha pelo céu. Eu nunca vi uma pessoa com tão amor pelo céu. E isso me impressionava nele, sabe? Uma vez Billy Graham disse, estou aqui nesse mundo só de passagem porque o meu lugar é o céu.
E é isso que me impressiona. Você vai sair daqui hoje apaixonado por Jesus, mas também apaixonado pelo céu, porque lá é o seu lugar. Amém? E o tema da minha mensagem, você pode ver aí no telão, é o ápice do amor. E eu conversando com Jesus um pouco, eu falando, Pai, por que ainda os seus filhos não se entregaram ao máximo? Não conheceram Jesus e não a religião? Porque às vezes a religião, a religiosidade, cria uma barreira entre você e Deus, e você não consegue se entregar. E ele me disse assim, filho, quando eles entenderem o ápice do amor, quando eles entenderem que eu já escolhi eles desde o ventre da mãe deles, que eles são acreditados. Eu não sei se você já escutou um eu te amo sincero. Talvez você vai dizer assim para mim, Patrick, eu nunca escutei eu te amo. Eu sou uma pessoa negativa em amor porque eu não recebi amor do meu pai na infância e o único amor que eu sinto é do meu marido e agora eu sinto dos meus filhos. E você que é jovem, talvez você esteja frustrado, algum relacionamento que não deu certo. Às vezes você não recebe amor por inteiro do seu pai. Só que eu queria dizer uma coisa, o seu pai morreu por você e ele vai fazer você entender o ápice do amor dele. Quando você entender isso, você vai se tornar apaixonado por Jesus. E ele me disse, Patrick, existem algumas coisas que aconteceu antes da cruz. Consegue entender? Antes da cruz, durante a cruz e depois da cruz. Eu falei, pai, como assim? E eu olhei, abri a janela do meu quarto, eu olhei para o céu. E eu falei assim, ele falou assim, Patrick, a minha alma ficou aflita, a minha alma, ela chorou por você e pela humanidade. Eu falei, tá, e eu abri a Bíblia. Pode passar aí o versículo para mim, que vai ser começar aqui. Jesus estava orando dessa forma. Ele orava assim, Pai, meu Pai, Tu pode fazer todas as coisas, afaste de mim este cálice de sofrimento, porém, olha só, enfatiza nesse final. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. A Bíblia vai dizer que na sequência do versículo, ele vai dizer no outro, ou antes no outro, ele vai falar que para os discípulos vigiarem, só que depois ele vai dizer, ele orou as mesmas palavras. Então entenda, Jesus nesse momento, ele orou, vou dizer de novo, Pai, meu Pai, Tu pode fazer todas as coisas, afaste de mim esse cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. Depois ele disse as mesmas coisas. Naquela noite, eu nunca li esse versículo da forma normal, porque esse versículo tanto é muito conhecido, a gente conhece, só que ele pediu naquela noite que eu me entregasse, que eu lesse esse versículo, entendendo o que ele passou. Porque você pode pensar que, eu não sei se alguém já disse, mas alguém já poderia ter dito isso, que Jesus, aqui na terra, ele era 50% homem e 50% Deus. Não. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele era 100% homem, 100% Deus. Ele era inteiro. Então, naquele momento, ele estava passando sofrimento mesmo. Ele estava passando, mas ele disse, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Ele sabia o plano de salvação para a tua vida. Ele sabia que ele ia sofrer, mas ele sabia que você ia ter vida eterna. Ele sabia que ele ia sofrer, mas ele sabia que você também estaria aqui nessa noite. Naquela agonia dele, ele falou assim, Pai, eu estou sofrendo, mas se for para hoje, você está aqui. Se for para hoje, você tocar Jesus, ele se entregou. Então ele sabia de todas as coisas. Jesus, ele estava sofrendo, só que ele sabia o que ia acontecer no final. Ele ia saber que o plano de salvação dele ia fazer com que você estivesse aqui hoje. Ia fazer também que o véu se rasgasse, que você esteja livre e aberto a ele. Isso não é incrível? Então Jesus, ele sabia de todas as coisas. E eu vou dizer um pouco sobre o significado de ápice, certo? Ápice se refere ao ponto alto. Pode também significar o grau mais elevado. Jesus, ele não te amou, porque a gente tem essa mania, né? Dizer, eu te amo muito, eu te amo bastante, eu te amo
Só que Jesus, entenda que o amor dele, se eu quiser contar aqui para vocês, eu não vou conseguir, porque o amor dele é inexplicável. Um dia eu estava falando com Jesus e entendendo um pouco sobre a graça dele. Eu falei, pai, por que você me ama muito? Porque... E eu não consigo entender, porque é um amor que me constrange. E ele falou assim, mas é porque é o ápice. É o grau mais elevado. É o que o mundo ainda não conheceu. É o amor que eu sinto por você e pela humanidade. E ele, pela cintileza de Jesus, ele me lembrou de um surfista. Como assim um surfista? Ele falou assim, olha, um surfista, ele procura entender a onda. Ele fica olhando a onda, o que ele faz? Ele anda nela. E ele falou assim, Patrick, você tem que aprender a andar na minha graça. Você tem que aprender a andar no meu amor. Não procure entender o meu amor, você precisa andar nele. Porque quando você anda nele, você consegue e você vai fazer o que eu propus na tua vida. Você vai começar a escutar o céu, você vai começar a sentir amado por mim. Amém? Vocês conseguem entender isso? Então, glória a Deus. Jesus é o caminho. Olha, Jesus ele já reúne seus discípulos, ele reúne Pedro, reúne Mateus, e está lá Pedro, e em João capítulo 6 ele está dizendo, ele está falando assim, olha, me busquem pelo pão perecível. Me busquem pelo pão perecível. O que é o pão perecível? Ele mesmo. Não me busquem pelo pão imperecível, que é cura, maravilhas, milagres. Me busca porque eu sou Deus, e busque porque eu te amo, porque eu sou o próprio Deus. E a Bíblia vai dizer que se levanta o discípulo e falou assim, Jesus, duras são suas palavras. No 68, Jesus fala assim, olha, eu estou indo. No 67 ele vai dizer, eu estou indo. Vocês vão seguir tirar que nem ele? Olha, eu estou indo, eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho o meu reino para ser implantado aqui na terra. Eu já falei do que eu tenho para fazer e vocês vão se embora. E aí Pedro, está aí o versículo que todo mundo conhece, ele diz bem assim, olha só. Senhor, Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Eu vou ler de novo. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E que doido isso, porque um dia da minha vida eu falei para Jesus, olha, o seu evangelho é muito difícil, o seu evangelho eu não consigo viver os seus planos, porque quando eu acho que eu sou forte, aí vem uma coisa e me destrói e eu não consigo viver o teu evangelho, e aí mas aí eu lembro, que para onde eu irei? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Isso é muito incrível, porque Jesus ele diz, só eu tenho palavra de vida eterna, mas ele também disse que eu te amo. Talvez no momento da tua vida você falou, eu vou largar o evangelho, eu vou viver minha vida. Isso está muito difícil e você vai ver a tua vida. Só que talvez você coloca a cabeça no seu travesseiro e você sente um vazio. Um vazio que talvez a bebida não preencheu. Um vazio que talvez a prostituição não supriu. Um vazio que talvez você ter se afastado de Jesus não preencheu nada, um vazio que te destrói. E aí você lembra que Ele te ama. Você lembra que Ele te ama. Só que quando você lembra que Ele te ama, a consequência disso é você lembrar que Ele tem vida eterna. Olha que incrível, Jesus, Ele falou, eu tenho vida eterna para vocês, mas Ele também falou que Ele te ama desde o ventre da sua mãe. Então, tipo assim, é impossível. Você pode correr, você pode ir para o lado, você pode ir para o outro. Você vai encontrar Jesus no final. Você vai encontrar Jesus no final. Porque o amor dele é inexplicável. Porque o amor dele é incrível. E só ele tem palavras de vida eterna. Como eu expliquei para vocês, aconteceu isso em João 6. Em João 13, Jesus estava na mesa. Ele fala assim, um de vós vai me trair? Quem ele estava se referindo? A Judas.
João capítulo 16, Jesus ele dá as últimas palavras, Getsêmani, todo aquele contexto. Só que a Bíblia vai nos dizer que depois Jesus ele é crucificado. E aí, Judas cai em si. Judas cai em si. Já vou ler esse versículo. Ele pega o saco de moedas, ele fala, eu pequei, eu pequei contra meu Jesus. Ele pega o saco de moeda para devolver e ele diz assim, ele dizendo para quem ele encontra, os soldados da lei, ele diz assim, dizendo, eu pequei entregando a morte de um inocente. E os soldados da lei, o que eles responderam? O que nós temos com isso? O problema é seu. Que forte isso. Em algumas traduções da Bíblia vai dizer, os soldados vão dizer para eles, olha só, pouco nos importa, tudo já foi feito. E tudo já tinha feito mesmo, Jesus já tinha sido crucificado e Judas já tinha traído o Pai. Momentos depois, a Bíblia vai dizer que Judas, ele se suicida. Agora presta atenção. Paralelo ao suicídio de Judas está Pedro. Pedro está lá. Jesus já tinha sido pego. Pedro está lá se aquecendo. Pedro está lá se aquecendo. E em João, capítulo 18, versículo 17, ele é perguntado, lá se aquecendo, e ele pergunta assim no João capítulo 18, 17. Ele perguntou, você não é um dos seguidores daquele homem? Ele diz, eu não. Aí você está o capítulo 17, mas eu vou ler aqui, que a hora que vocês prestem atenção em mim. E no 25, eles perguntam, Pedro ainda estava lá de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então eles perguntaram, você não é um dos seguidores daquele homem? E Pedro disse, não. Pedro disse não. Em João 16, a sequência do versículo vai dizer que ele é perguntado pelo empregado mais uma vez, Pedro, você não é aquele cara que estava lá com Jesus no jardim? Você não é? E o que Pedro fala? Pedro fala não. Pedro nega Jesus. E nesse momento eu fiquei me perguntando assim, sabe? Como pode? Pedro tão perto de Jesus, Pedro tão amoroso, estava do lado de Jesus, sabia que Jesus era o Filho de Deus, sabia o que Jesus podia fazer, sabia do imenso amor e por que ele negou? Tá certo que Jesus ele já tinha falado que ia negar e depois o galho ia cantar. Só que... Agora presta atenção. Eu vou já voltar em Pedro. Pedro, até o fim desse culto, você vai entender o que aconteceu com Pedro. Você vai entender o ápice do amor que Jesus demonstrou por Pedro. Jesus passou, viu Pedro, estava na cruz. Cara, Jesus falou que ele ia negar ele. E ele negou. Jesus morre. Até um certo momento. Todos sabemos que depois de Jesus ele ressuscitou. Mas Jesus ele é crucificado. Agora volta seus olhos para mim e presta atenção. Jesus na cruz nos livrou do quê? Jesus na cruz nos livrou do quê? Uns vão dizer, Jesus livrou das garras do inferno. Jesus nos livrou das trevas. Jesus nos livrou. Jesus nos livrou da ira infinita de Deus. Ponto. Presta atenção. Não romantize muito o amor de Deus, senão você perde a profundidade dele.
Jesus não demonstrou o amor dele por você, escrevendo um poema e dizendo, eu te amo nas nuvens. Jesus, ele não demonstrou o amor dele por mim e por você, escrevendo uma carta e colocando debaixo da tua porta. Jesus, ele não demonstrou o amor dele por mim, por você e pela humanidade, te chamando para um jantar à luz de vela. Jesus demonstrou o amor dele por mim e por você, indo à cruz, perdendo conexão com o Pai, dizendo, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonastes? Perdendo conexão com Deus, dizendo, meu Pai, por que me abandonastes? Recebendo a ira infinita de Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa, isso é amor. Isso é amor. Não era para ele estar ali, era para nós estar. Só que era propósito dele. Era propósito dele. E ele não hesitou uma vez. Ele se entregou por inteiro. Será que nessa manhã você se entrega por inteiro para Jesus? Será que você se entrega por inteiro ou você só as partes assim? Eu vou no culto já de domingo, eu faço as coisas e... Só que eu quero que você preste atenção que Jesus ele se entregou por inteiro. Ele não falou assim, olha, me coloca na cruz e aí depois vocês já colocam um prego no meu coração que eu vou morrer mais rápido. Não. Ele sofreu. Ele sofreu. No momento da cruz, Jesus estava sofrendo. Ele estava carregando uma cruz pesada. Ele já estava com a coroa de espinhos destruindo a cabeça dele. Então o que eu entendo com isso? Jesus ele se entregou por inteiro. Jesus, ele se entregou por inteiro. E nessa manhã, Jesus ele está quebrando todos os paradigmas. Jesus ele está quebrando todas as barreiras. Jesus ele está quebrando todas as barreiras da depressão. Jesus está quebrando todas as barreiras da ansiedade. Jesus ele está quebrando todas as barreiras do pânico para te encontrar nessa manhã, para te libertar nessa manhã. E você vai entender. Você vai entender. E vai começar a se entregar por inteiro. De novo eu pedi para que vocês olhem para mim. No primeiro dia, os soldados vão lá averiguar. Vê lá Jesus. Eles olham. O que Pedro está fazendo no primeiro dia? Cara, Pedro está se autocondenando. Pedro negou Jesus 3 vezes e Pedro está se autocondenando. E os soldados? Primeiro dia, então vamos lá. Matamos Jesus. Ele era só um filósofo mesmo. Ele era só um profeta mesmo. Ele não era filho de Deus, porque se ele fosse, ele estaria vivo, ele não estaria morto. Segundo dia, eu imagino que foi muita festa. Matamos Jesus. Ele não era quem ele diria ser. Ele não era quem ele falou que era. Segundo dia, muita festa. E no primeiro, zombando de Jesus, falando que ele era só um filósofo, falando que ele não era filho de Deus, falando que era só um profeta. Só que Jesus, cara, terceiro dia, a Marta e a Maria vão lá averiguar lá o túmulo e com soldados. Soldados também foram lá ver, né? E Jesus, ele ressuscita dentre os mortos. Mostrando que ele não era só um filósofo mesmo, que ele não era só um profeta, ele era o próprio Filho de Deus que se fez homem para morrer por você. Ele é maior que todo mundo, ele é maior que todos os deuses, ele é maior que tudo. Os pregos em sua cruz, na sua mão não pôde pará-lo. As mentiras dos judeus não pôde pará-lo. Nada foi capaz de parar a promessa de vida eterna para a tua vida. Nada. Nem as mentiras dos judeus, nem os pregos na mão de Jesus, nada.
E eu acho isso muito doido, porque no primeiro era muita festa, zombaria de Jesus, só que no terceiro Jesus ressuscita falando, cara, eu sou Deus, eu sou Jesus, que filósofo, que eu sou Deus, cara. Eu sou o próprio Filho de Deus que veio aqui na terra, se fez homem, reuniu 12 discípulos, morreu pela humanidade, fez o plano perfeito. Então eu não sou só um filósofo mesmo. Eu sou Jesus, o próprio Deus, Deus vivo. Glória a Deus. E Jesus, o que acontece? Ele ressuscita. Agora, eu já vou continuar a minha sequência de mensagens. Só que, nesse momento, eu queria que você, assim, do nada mesmo, feche o olho, todo mundo. Começa a lembrar da última vez que Jesus ele te fez chorar. Em outras palavras, começa a lembrar o último encontro que você teve com Deus. Como foi? Você chorou muito? O que você fez? Agora imagina que, com olhos fechados, imagina que Jesus está na tua frente. Imagina que Jesus está na tua frente. E ele fala assim, filho, eu morri por você, eu me entreguei por inteiro. Eu não hesitei, eu não falei, pai, eu não quero, esse plano que você propôs é muito... Ele não hesitou. Então, continua de olhos fechados, ele ora para você e fala, eu me entreguei por inteiro. Nessa manhã, você quer se entregar por inteiro a mim? Será que eu sou maior que... Será que eu sou maior que o seu emprego? Será que eu sou maior que o seu dinheiro? Será que eu sou maior que tudo que você acha importante? Eu me entreguei por inteiro. E ele te pergunta aqui nessa manhã, ei filho, você quer se entregar por inteiro para mim? Não por força, nem porque ele está pedindo, não. É por amor. Algumas pessoas talvez dizem que Jesus ele se entregou por você por força, porque era uma ordem de Jesus, ele precisava fazer. Não. Ele morreu por você porque ele te amava, não foi por força. É porque ele amou você, ele acreditou em você. Talvez você diz para mim hoje que, olha, nem meu pai disse que acreditava em mim, nem minha mãe nunca disse que acreditava em mim, nem meus amigos, nem minha irmã, mas Jesus na cruz, antes de você nascer, ele já acreditava, brother. Jesus, ele já acreditava, sempre acreditou, confiou em você. Ele fala, filho, olha, talvez você nunca recebeu o amor de seus pais, talvez você se acha o mais pequeno da família, talvez você ache o mais pequeno dos seus amigos, o mais pequeno lá da sua área de serviço, o mais pequeno. Jesus, ele vai te fazer hoje o que ele planejou para a tua vida desde o princípio. Jesus, ele vai fazer na tua vida hoje tudo que ele planejou na tua vida desde o princípio. Pode abrir o olho. Glória a Deus. E o que eu estava falando? Que Jesus citou, não é não? Aí tá lá. Eu não sei se você sabe, mas quando Jesus ressuscitou, tá aí no slide, se você quiser ver. Jesus fica 40 dias aqui na terra. E ele encontra aproximadamente 500 pessoas. Cara, Jesus ele ressuscitou, mas ele encontrou 500 pessoas. E 500 pessoas são muitas pessoas, são bastante. E aí você fica pensando, né? Quem foi uma das 500? Hã? Quem foi? Eu vou te dizer. Pedro. Foi Pedro? E... Pedro já sabia. Já tinha escutado Maria, já tinha ido lá e já sabia que Jesus tinha ressuscitado. Agora presta atenção.
que Pedro fazia antes de conhecer Jesus? Pescava, né? E o que ele voltou a fazer? Voltou a pescar. Cara, às vezes Jesus, ele fala para você, filho, você não é mais para fazer isso. Você agora vai fazer minha vontade. Olha, o que você fazia antes de me conhecer já foi, né? Porque agora você vai ver para mim. Só que Pedro, na angústia do coração dele, no remorso, nas confusões da mente dele, ele se autocondenando, falando, pô, ninguém é meu mestre, ninguém é meu senhor. O que ele foi fazer? Vou pescar. E aí a Bíblia vai nos dizer que o Natanael, o Tomé, foi junto com ele. Vamos junto, vamos pescar. Agora imagina lá, Pedro. Pescando. Tá pescando. Aí ele fala, cara, eu neguei meu Jesus. Será que ele vai me ver? Eu fiquei sabendo lá que ele ressuscitou, mas será que ele vai me ver? Será que ele vai me ver? Já vou ler esse versículo, mas agora presta atenção. Ele está lá. E aí, Jesus, ele é muito ousado. Ele está lá na beira da praia, ele pisa assim o pé dele e ele, imagina que Pedro, Natanael, Tomé, Mateus, Jesus. E aí entenda que Jesus, você entende que Jesus é soberano? Que Jesus é Deus? Que Jesus ele pode fazer o que ele quer? Ele pode falar o que ele quiser? Ele é Deus, cara. Tu pode achar o que for, mas ele pode falar o que ele quiser, ele é Deus. Jesus ele poderia chegar lá no discípulo e falar, né Pedro? Você me negou, cara. Pô, vivi com você. Agora eu quero entrar em parênteses aqui agora. Pedro andou com Jesus 3 anos. Você sabia disso? Não sei se você sabia disso, mas Pedro andou com Jesus 3 anos. E o negou 3 vezes. O que eu entendo com isso? O que eu entendo com isso? Para cada vez que Pedro andou com Jesus, ele o negou 3 vezes. Pedro andou com Jesus 3 anos e o negou 3 vezes. Agora voltando à reflexão. Presta atenção. Jesus ele poderia falar, Pedro, você me negou. E agora você está aí pescando. Pedro, você... Não, ele não disse isso não. Na ousadia do amor dele, Jesus, ele abre João capítulo 21 com uma conversa. Ele diz assim, está no slide, não precisa abrir a Bíblia, só presta atenção em mim. Ele falou assim, então Jesus perguntou, moços, vocês pescaram alguma coisa? Vocês pescaram alguma coisa? Aí eles falaram o quê? Nada. Agora presta atenção. Quem aqui tem amigos, parentes ou algo do tipo, sei lá, eu vou falar amigo, né? Cuida de jovens, agora falar um pouco com os jovens. Quem tem amigo que hoje, domingo à noite, vai pra balada? Eu tenho, não sei você, mas eu tenho. Eu tenho um amigo que hoje vai pra balada, eu tenho um amigo que de noite vai estar lá, se perdendo. Eu tenho também parentes que ainda não conhecem Jesus. Só que, sabe o que é inacreditável disso? Jesus foi buscar Pedro lá. Jesus encontrou Pedro a primeira vez, e Pedro teve um encontro com Jesus, e Jesus falou assim, olha, você não é mais pescador de peixes, você é pescador de homens. Foi pescando. Só que o mais inacreditável disso é que Jesus foi buscar Pedro lá. Agora deixa eu te falar uma coisa. Jesus ele vai fazer com que você busque aquelas pessoas. Você vai buscar aquelas pessoas que estão lá. Jesus ele vai colocar uma chama no seu coração e falar assim, não cara, eu vou ter que buscar eles, eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar, eu não aceito. E ele vai usar você. Assim como Pedro foi buscar, assim como Jesus foi buscar Pedro, Jesus ele vai buscar os seus parentes, os amigos, mas ele vai fazer através de você. Através de você. E quando eu digo chama, às vezes vai colocar uma chama no seu coração e você vai buscar aquelas pessoas. Eu me remoí e falei que eu não vou falar isso, mas vou falar, tá? Sabe quem me falou isso? Chama e coração, que a chama nunca vai acabar.
Foi uma das últimas conversas que eu tive com meu tio. Ele falou assim: Patrick, nunca deixe essa chama acabar. E uma das últimas conversas que eu tive com meu tio foi isso. Ele falava para mim, para minha irmã: nunca deixe. Mesmo se a chama estiver quase acabando, nunca deixe. Nunca deixe. Eu lembrei disso no meu quarto. E Jesus, ele disse para você hoje: olha só, deixa eu te falar uma coisa. Se você está aqui e você acha que a sua chama está pouca, que eu não estou muito espiritual hoje, deixa eu te falar uma coisa. A chama de Deus que Ele colocou no seu coração nunca vai acabar. Nunca, nunca. E eu conversando com Jesus no meu quarto, eu falando: Jesus, por que essa chama nunca acaba? Por quê? Porque quando eu estou mal, quando eu estou muito bem, e aí eu falo: não, agora não vai, e aí Jesus, ele me abraça, e a chama vai. E eu lembro que eu preciso manifestar o reino dele, eu lembro que tudo que eu tenho para fazer. Aí ele fala assim: Patrick, ó, é muito simples. O meu reino é inabalável? Eu falei: o seu reino é inabalável. Eu te convido, você e a humanidade, a ter vida eterna, inabalável e eterna. Eu falei: tá, ok. O que tem a ver com isso? Eu falei assim: o fogo que está dentro do seu coração não é fogo constituído por homens. Não foi um homem que colocou, né? Nem dá para fazer isso. Mas não é constituído por homens. Eu coloquei o fogo no seu coração. E essa chama consumidora inabalável que consome você e as pessoas que estão na sua volta, não vem daqui, vem do trono dos céus. Não vem daqui, vem do meu reino. Não vem daqui, vem lá do céu. Vem do meu trono. Então eu não quero entender. Porque se o meu reino é inabalável, se o meu céu é eterno, você acha que o que eu coloquei no seu coração, ele é provisório? Ele é eterno também. Então, amém. Consegue entender isso? Glória a Deus. Segundo tópico, tá? Presta atenção aqui. E vou dizer. Antes do segundo tópico. Não falamos de Pedro? E aí, cara, Pedro ele fala assim, José ele fala assim: olha, vai e pega a rede e joga no outro lado, assim, né? E aí Pedro vai e joga. E, meu Deus, começou muito peixe brotar. Aí eu imagino que Pedro ele coloca a mão na cabeça e ele fala: eu não sou pescador de peixe, sou de homem, o que eu estou fazendo aqui? Jesus ele já tinha falado para mim que eu não era mais pescador de peixe, eu era pescador de... o que eu estou fazendo aqui? Mas o Senhor Jesus foi me buscar. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu não falei que você vai lá buscar seus amigos, vai falar de Jesus para seus parentes, por causa que Jesus ele buscou Pedro, mas ele também vai buscar os seus parentes, seus amigos. E assim como Pedro conheceu Jesus, negou Jesus, teve um momento de fraqueza de Pedro, não teve? Um momento de fraqueza de Pedro? Eu acredito que teve. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu já bebi água suja. Antes de Jesus, eu tinha a visão toda distorcida do que era Deus, não conhecia nada. Era influenciado, era dado a fazer coisas para me sentir no meio. Era uma pessoa que não conhece Jesus, não fazia o que bem entende, e é isso. Só que uma vez eu provei da água limpa. Só foi a ponta na língua que eu já mudou tudo a minha vida. Mudou tudo. Mudou tudo. Mudou tudo. Só que uma coisa que eu não falei para vocês é que quando eu bebi da água limpa, novo convertido, aquela coisa toda, né? Eu falei:
Jesus me ama, cara. Jesus me ama, então... Depois eu fui tentar provar da suja e ficou amarga. Fui provar da suja, depois de ter provado a água limpa, e aí o que aconteceu? Ficou amargo. Não consegui aproveitar direito, não. Só que, como diz a música... Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Só a igreja. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Cara, não consegui mais. Não consegui mais. Não consegui. Agora vamos para o próximo tópico. Vamos lá. Jesus irá te buscar, pois seu amor ultrapassa qualquer barreira. Vou ler de novo. Jesus irá te buscar, pois seu amor ultrapassa qualquer barreira. Quando eu falo qualquer, não é a pequenininha que Jesus vai ultrapassar, não é a média. Cara, ele falou que vai ultrapassar qualquer barreira. Então, não existe, é qualquer barreira. É a grande, a média, qualquer uma. Aí você disse assim para mim, Patrick, tem uma barreira, tem uma situação da minha vida que eu nem falei pro meu marido, eu nem falei pros meus amigos, é uma barreira que eu não consigo me entregar ao máximo, porque não está dando. Qual que é a barreira? Eu não quero saber. Só que ele falou que vai ultrapassar qualquer barreira para te encontrar nessa manhã. Eu disse no começo do culto que você está aqui, sentado aqui, e cara, agora que você está sentado, ele vai transformar a tua vida. Antes de vir de manhã para cá, eu olhei para o céu e falei, Jesus, traga os seus filhos. Traga os seus filhos porque o que eles conhecerão do teu reino vai ser algo inacreditável. Eles vão se sentir transformados, não vai ser ansiedade, depressão, pânico, que vai separar o amor que você tem por eles. Então traga eles, então se você veio aqui, você vai ser transformado. E aí, né, Jesus, o que Jesus fez? Olha, Jesus ele parou o barco lá, os discípulos pararam o barco na beira da areia. Aí eu não falei para vocês que Jesus ele tinha feito a multiplicação lá dos peixes? Aí Jesus pensou, falei, mano, eu vou fazer uma ceia. Fazer a ceia. Só que o mais engraçado disso é que ele chama Pedro. Pedro, horas atrás, tinha negado Jesus. Pedro, horas atrás, tinha negado quem o salvou lá para os soldados. Jesus ele convida ainda para ele sentar na mesa para cear com ele. É desse jeito que ele vai fazer com você hoje. Vai dizer, Patrick, eu estou aqui só pela misericórdia mesmo, porque o que eu fiz, nossa, o que eu fiz. Só que Jesus ele vai te curar, vai te transformar. Ele fala, filho, você quer ser liberto? Agora eu vou te convidar para cear comigo. Agora eu vou te convidar para ver os meus sonhos. Você acredita nisso? E glória a Deus por isso. E em João 15, João capítulo 21, versículo 15, como está aí no telão, não precisa abrir sua Bíblia, olha no telão ou presta atenção no que eu vou dizer. Quando eles acabaram de comer, tinham comido, estavam lá na mesa, certo? Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele disse, sim, Senhor, sabes que eu amo. Respondeu ele. Então, Jesus lhe disse, tome conta de minhas ovelhas. Agora presta atenção, os outros dois versículos não estão no telão, tá? Volta a sua atenção a mim. Jesus ele volta a perguntar isso mais 2 vezes. Ele fala, Pedro, tu me amas mais do que esses homens? E ele diz, Senhor, eu te amo. Do meu jeitinho, mas eu te amo. E Jesus sabia disso.
Só que Jesus ele pergunta pela terceira vez, e a Bíblia vai nos dizer que Pedro ele se entristece quando pergunta pela segunda vez. Ele diz: Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Agora presta atenção. Agora, olha essa daqui. Sabe aquela pessoa que você fala que nunca vai acontecer, Jesus? Isso é para você também. Sabe aquele pecado que você fala que, agora não dá, eu não consigo me entregar ao máximo? Sabe aquela pessoa que nunca vai conhecer Jesus? Pedro andou com Jesus 3 anos, o negócio 3 vezes. Só que na última ceia, Jesus fala assim, olha, pergunta 3 vezes. Sabe o que significa? Para cada vez que você pecar, para cada vez que você desviar o foco, Jesus ele vai dizer mais 3 vezes, olha, você me ama, eu acredito em você, você não vai ser perdido porque eu te amo. Para cada vez que você errar, Jesus vai apresentar para você mais 3 vezes, dizendo, filho, olha, você me ama? Você me ama? E vocês sabiam que Jesus ele sabe todas as coisas, isso é óbvio. Jesus ele sabia que Pedro amava ele. Só que ele queria perguntar. Ele queria escutar da boca de Pedro. E nessa manhã, Jesus quer escutar da tua boca, porque talvez eu pergunto para vocês e fala pela mente, eu amo, só que ele quer escutar da tua boca. Você fala eu te amo para o seu marido, para o seu filho, mas você não consegue falar eu te amo para Jesus? Jesus ele quer escutar da sua boca. Para cada vez que você errar, para cada vez que você desviar o foco, Jesus ele vai te encontrar e vai dizer, filho, eu te amo, filho, eu confio em você, vamos lá. Não quero saber se você desviou o foco, vamos lá, eu te amo, meu filho, minha filhona. Mas o que você quer ganhar com isso, Patrick? Eu quero que você saia daqui apaixonado por Jesus. Apaixonado, como você nunca foi. Apaixonado. Correr aqui com o tempo. Terceiro tópico diz assim: quanto mais você se apaixona por Jesus, mais você cresce e anda em santidade, tendo em mente que o secreto é seu combustível, espalhando essa chama para todas as pessoas. Eu quero frisar essa parte. Tendo em mente que o secreto é o seu combustível. Tendo em mente que o secreto é o seu combustível. O que é o secreto, Patrick? É você fechar a sua porta do seu quarto e falar, Jesus, olha, eu não tenho nada para te oferecer, dentro de mim não tem nada, mas eu quero te encontrar porque eu não sou nada sem ti. E essa atitude sua vai fazer com que tudo muda. Agora em relação a... que eu disse que o secreto é o seu combustível. Teve uma situação no começo desse ano, em relação a que eu cheguei aqui na igreja, eu tinha, você conhece o Luau, que eu faço com a minha irmã é líder junto com o meu, a gente participa desse ministério, e o que acontece? Eu estava aqui, eu precisava sair um pouco mais cedo, porque não podia chegar atrasado, e aí meu tio estava rodeando aí, eu estava sentado, ele falou assim, filho, vem aqui. Eu falei, o que será que ele quer? Porque ele nunca conversou assim, de tal forma. E a gente sentou ali na cozinha, ele preparou ali um café para mim, colocou o café na minha frente, falou, você quer café? Eu falei, quero café. Ele colocou o café na minha frente, sentou na minha frente e falou assim, aí filho, fala aí, o que está passando? O que está acontecendo? Fala aí da tua vida para mim. E eu falei, despejei tudo. Nesse momento, ele queria falar com a minha irmã também, só que no momento, a gente ficou uns 15, 20 minutos falando sozinho, depois a minha irmã falou. E nesse 20, 15 minutos que eu fiquei conversando com ele, eu me abri com ele. Eu falei tudo das minhas dores, falei do que é difícil para mim. E ele falou assim, filho, olha só. A caminhada cristã, ela é sempre reta. A caminhada cristã ela é sempre reta. Não costumo olhar para o lado, nem para o outro.
E às vezes a caminhada cristã tem momentos felizes, tristes, só que a promessa que Jesus tem para a sua vida vai ser o seu combustível para você não parar. Vai ser o combustível para você não parar. Alguma vez na sua vida, alguém chegou para você e falou assim, olha, você vai ser usado, o que Jesus tem para a tua vida é grandioso, só que no momento da caminhada, no momento da dificuldade, você falou assim, olha só, não dá. Só que Jesus, nessa manhã, Ele fala, lembra da promessa que eu tenho para a tua vida. Secreto é o combustível. Só que a promessa também é. A promessa também é o seu combustível. Amém? Agora eu queria ler Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29, que diz um pouco sobre o reino de Deus, que eu tinha falado que o reino de Deus é inabalável, ele é consumidor. E está dizendo assim, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é o fogo consumidor. O nosso Deus é o fogo consumidor. O nosso Deus, Ele é o fogo consumidor. Eu queria só te falar uma coisa, que o fogo consumidor, ele não só consome você, mas ele também consome as pessoas que estão à sua volta. Então, se liga nisso. Agora eu queria entrar em parênteses e falar um pouco da minha vida. Eu tenho que correr aqui. Eu já tive algumas outras experiências com Deus. Só que nesse dia foi inacreditável. Assim como eu estava lembrando de Pedro, que Pedro fez o que fez. Só que Jesus ele foi lá, falou que ele amava e aquela coisa. Eu estava no meu quarto. Agora eu vou falar da minha irmã. Minha irmã acabou de sair do meu quarto, ela já estava correndo com Jesus, e ela saiu do meu quarto, deu uma bela de uma bronca em mim, saiu chorando porque eu não estava no foco, desviei o foco, e isso já faz uns 3 anos, por aí, eu não lembro direito, né? E aí ela sai, eu falei, Jesus, eu não sou filho, aí ele falou assim, você é sim, eu falei, não sou, eu falei assim, eu estou no seu quarto, ele falou assim, não, você errou de quarto. Minha irmã acabou de sair chorando aqui. E Jesus desce no meu quarto mediante o Espírito Santo, e eu falei, eu não sou filho. E eu falei assim, ele falou assim, filiação não tem nada a ver com o que você fez ou deixou de fazer, filiação tem a ver com o que eu fiz por você há anos atrás, mediante a cruz de Cristo. E ele diz assim, você é meu filho. Eu percebi que eu sou filho, cara. Naquele momento foi uma transformação assim de dentro para fora. Claro que é um processo, só que depois daquele dia tudo mudou. Tudo mudou. Tópico 4. Vamos lá. Olhar com os olhos de Jesus. E naquela manhã, naquela noite, Jesus ele olhou para mim e falou assim, já que você é filho, ele falou assim, olha, ele falou bem assim para mim, quando reafirmamos a nossa aliança em Cristo, nós começamos a ver as pessoas da forma, não da ótica humana, mas na ótica de Jesus. Ele falou assim, eu falei, o que está querendo dizer com isso? Eu falei assim, você vai começar a olhar para aquele teu amigo querido, vai falar, aquele teu amigo perdido vai falar, você é filho. Você vai começar a olhar para uma pessoa perdida e vai falar, você é filho. Você vai começar a olhar para as pessoas com a minha ótica. Eu comecei a olhar as pessoas com a ótica de Jesus, e você vai começar também, nessa noite, a olhar para as pessoas, não com olhar de julgamento, porque Jesus ele nunca olhou para uma pessoa com olhar de julgamento, tanto a pessoa que já conheceu Jesus e se desviou, tanto a pessoa que não conheceu. E ela vai fazer, você vai entender que você não vai olhar para as pessoas com olho de julgamento. Em Salmos 34, 15, como está aí, está dizendo, os olhos do Senhor voltam para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Eu queria dizer que tem muita gente pedindo socorro, só que eu e você nem sabe. Tem muita gente aí lá fora, aí do seu lado, ou algum parente, algum amigo seu pedindo socorro.
Talvez não em palavras, mas dentro a pessoa está gritando. Dentro a pessoa está pedindo socorro. Está pedindo socorro, falando, cadê esse Deus? Só que Jesus, esse grito de socorro, Jesus ele vai usar você. E você vai olhar para essa pessoa com olhos de amor, com olhos como Jesus olha. E você vai entender essas coisas. Tópico 5. Para sermos revestidos do poder. Estamos acabando aqui, tá? Para sermos revestidos do poder. Jesus, na última ceia, ele está indo ao Pai e ele diz assim: eu lhe envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder. Jesus não falou, eu vou para o céu e vai para as praças. Jesus não falou assim, ó, eu vou para o céu e vai para as praças, viajem, façam façam com que as pessoas conheçam Jesus. Ele não falou, ele falou assim, olha, eu lhes envio a promessa do meu Pai, fiquem na cidade até serem revestidos de poder. Agora, eu quero entrar em parênteses aqui, eu não estou falando que Jesus ele falou depois, ide por todo mundo e pregar o evangelho, só que nesse momento, Jesus ele queria, eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade. Qual é a cidade? Jerusalém. Até serem revestidos do poder do alto. Tem como vocês serem revestidos do poder do alto sem oração? Eu acho que não. Jesus também se referia ao Espírito Santo, aquela coisa toda, só que não tem como você ser revestido do poder do alto sem oração. Em outras palavras, olha, em outras palavras, ele falou assim, ó, fiquem em Jerusalém orando, orando, orando. Não tem como Jesus ele te usar, Jesus ele transformar a sua família sem oração. Ok? Não tem como. Quer avivamento? Ore. Quer reino de Deus? Ore. Jesus ele está nessa noite, olha para mim, presta atenção, hoje ele vai levantar aqui intercessores, avivalistas aqui nessa geração. Eu acredito nisso, nessa manhã. Agora vamos correr aqui. E agora vocês lembram que Pedro se levanta para pregar. Quem? Jesus ele já tinha feito tudo o que ele tinha que fazer. E se levanta um, aquele que negou Jesus. Se levanta um, aquele que foi injustiçado, julgado. Se levanta um, Pedro. E Pedro está lá. Em Atos 2:38. Se levanta Pedro para pregar. E está aí no tópico, se levanta Pedro para pregar. Vou correr aqui, Atos 2:38, Pedro está lá, se levanta, mano, imagine que está acontecendo a mesa do Pedro, eu neguei meu Jesus, passa um flash na cabeça de Jesus, e eu neguei meu Jesus, e agora ele revelou do seu amor, e eu estou aqui ministrando, e Pedro está lá, arrependei-vos, e aquela coisa toda. Só que no final, agora eu queria falar uma coisa, se levanta uma pessoa aqui, Dudu, levanta, fica aí, levanta você, eu aqui, levanta, levanta, você que está coçando o queixo, levanta. Você. Agora mais uma pessoa ali. Mais uma pessoa. Tio, Ronan, levanta. Ele está lá. E aí ele diz, alguma alma para Jesus? No 41. Aí ele começa. 2.996. 2.997, 2.998, 2.999. Aí ele conta mais uma, 3.000. Neguei Jesus 3 vezes. Andei com ele 3 vezes. 3.000 almas para Jesus. Onde superabundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Agora eu quero que todo mundo se levante e venha aqui para frente. Pra gente correr aqui. Todo mundo se levanta. Onde superabundou o pecado, superabundou a graça de Deus.